Hoje você assina os papéis do seu divórcio. Amanhã você herda um império. Voz off de uma mulher, a voz de uma narradora com um tom misterioso. Você já se perguntou o que acontece quando o universo decide que é hora de reverter a sua pior queda? Quando você está no fundo do poço e o mundo conspira para te dar a maior reviravolta de todas? Não é sobre sorte, é sobre destino, com um toque de ironia divina. A imagem foca nos papéis de divórcio na mesa, com uma caneta de ouro ao lado. A mão de uma mulher, Patrícia, hesitante, se aproxima lentamente. Este é o ponto mais baixo da vida de Patrícia Machado. Uma sala estéril e sem alma. A última década da sua vida reduzida a tinta em um pedaço de papel. O homem que prometeu amar e honrar, agora com o braço em volta de sua nova e mais jovem esposa. A senhora Monteiro, a nova, estava mais interessada em seu reluzente relógio Patek Philippe do que no fim de um casamento de 10 anos. O ex-marido de Patrícia, Rafael, sorri para ela com desdém. E você? Você é uma relíquia, destinada a ficar presa no passado, ele sussurra. A frase dela perfura sua alma. E ao sair para a chuva, você se sente mais derrotada do que nunca. Mas a voz de Rafael estava errada. A vida de Patrícia não era sobre o passado, era sobre herança. O telefone de Patrícia toca. A voz da narradora continua. De repente, o celular toca. Uma ligação de um escritório de advocacia. Mesquita e Associados. O que parecia ser um erro era, na verdade, uma convocação para o destino. Corte para uma imagem de Patrícia, encharcada, olhando para o nome da empresa de advocacia em seu telefone. Seus olhos parecem ver um vislumbre de esperança. E então, quando você achava que tinha perdido tudo, você descobre que enquanto seu ex-marido mostrava seu novo relógio, você estava prestes a herdar um império. Este é o início de uma reviravolta tão épica que você nunca esquecerá. A música atinge o pico, o ritmo do coração acelera e a tela fica preta. Início da narrativa da história. O ar na sala de conferências do escritório Garcia e Filhos tinha a cor de chá fraco e o cheiro de limpador de carpete caro e sem alma. Patrícia Machado sentia-se como um fantasma, assombrando a cena de sua própria morte. Nos últimos 6 meses, sua vida tinha sido uma sangria lenta e agonizante. Hoje era a cauterização. Do outro lado da vasta e polida mesa de mogno estava Rafael Monteiro, o homem que um dia prometeu o paraíso. Mas, em vez disso, entregou uma planilha meticulosamente detalhada de seus bens compartilhados, pesadamente inclinada a seu favor. Ele não estava sozinho. Pendurada em seu braço estava Luana, seu upgrade. Luana era uma sinfonia em bege. Seu suéter de cachemir, suas calças sob medida, seus saltos impossivelmente altos, todos em tons ligeiramente diferentes de creme e marrom. Uma paleta que gritava riqueza sem esforço. Seu cabelo loiro era tão artisticamente iluminado que parecia ouro fiado, e em seu pulso, um relógio Patek Philippe Nautilus em ouro rosa capturava a luz cinzenta da tarde. Ela não estava olhando para os documentos legais, estava admirando a forma como os diamantes cintilavam. Rafael, por sua vez, parecia ter sido esculpido das páginas de uma revista de finanças masculina. Seu terno de alfaiataria fitava como uma segunda pele, e ele irradiava a confiança presunçosa e inatacável de um homem que acabara de vencer. E ele tinha. Ele havia drenado suas contas conjuntas por 1 ano para financiar sua vida secreta com Luana. E então usou os melhores advogados que o dinheiro podia comprar para garantir que Patrícia, com seu salário de arquivista universitária, seria esmagada sob o peso de honorários legais se ousasse lutar. "Podemos agilizar isso?" perguntou Rafael, com sua voz suave de barítono,
que Patrícia agora reconhecia como uma performance. Ele gesticulou vagamente na direção dela. Alguns de nós temos um chá das duas no Clube São Fernando. A advogada de Patrícia, uma advogada de interesse público gentil, mas superada, chamada Ana, pigarreou. Estamos simplesmente esperando que a senhora Machado assine o acordo de dissolução final, senhor Monteiro. Conforme estipulado, Patrícia renuncia a todas as reivindicações de ganhos futuros e pensão alimentícia em troca dos 6 meses restantes em seu contrato de aluguel de apartamento e um pagamento único de 50 middles. 50 mil reais! Soava como um insulto, e era para ser. Era o custo da bolsa de Luana que estava sobre a mesa como um animal de estimação mimado. Para Patrícia, era a tênue linha entre a sobrevivência e a miséria. Luana soltou um suspiro delicado e entediado. Honestamente, as coisas pelas quais temos que passar, é tudo tão arcaico. Ela se virou para Rafael, sua voz um sussurro açucarado, alto o suficiente para toda a sala ouvir. Querido, depois do seu jogo de golfe, devemos passar na concessionária. O novo Audi RS e-tron GT em branco giz é simplesmente divino. A mão de Patrícia, descansando no documento, tremeu ligeiramente. Eles haviam feito um test drive em um sensato Volkswagen Taos no ano anterior à sua partida, e ele havia dito a ela que eles não podiam pagar. As mentiras eram tantas, tão encamadas, que haviam formado a base de seus últimos anos juntos. Rafael se inclinou para a frente, fixando Patrícia com um olhar de profunda pena teatral. Apenas assine, Patty. É o melhor. Você pode voltar para seus livros. Seus velhos manuscritos empoeirados. É o seu lugar. Ele baixou a voz, mas a intenção era que ela carregasse. Vamos encarar. Você sempre esteve mais confortável no passado. Você é uma arquivista. Você preserva coisas que estão mortas. É o que você faz. Você nunca foi feita para o futuro, para este mundo. A crueldade disso era de tirar o fôlego. Ele pegou a única coisa pela qual ela era apaixonada, seu amor pela história, pelas histórias e legados deixados para trás, e a transformou em uma fraqueza patética. Ele estava enquadrando sua traição não como seu fracasso, mas como o destino dela. Luana adicionou o toque final e devastador. Ela olhou para o simples vestido azul marinho de Patrícia, um vestido que ela possuía há 5 anos, e depois para seu próprio relógio de diamante. Algumas pessoas são apenas vintage, eu suponho, e não de uma maneira charmosa. Uma raiva quente e ácida subiu pela garganta de Patrícia. Ela queria gritar. Dizer a Luana que seu futuro foi construído com dinheiro roubado e um homem vazio. Dizer a Rafael que ele era um covarde e um ladrão. Mas ela sabia que isso apenas os deleitaria. Seria a reação histérica que eles esperavam da mulher que haviam descartado tão completamente. Então ela fez a única coisa que podia. Ela pegou a caneta pesada e banhada a ouro. Ela canalizou toda a sua dor, toda a sua humilhação para a ponta daquela pena. Ela olhou para a linha de assinatura, seu nome digitado abaixo dela. Patrícia Machado, não mais Monteiro. O nome parecia uma fantasia por um ano. Agora ela finalmente estava tirando-a. Com uma mão firme que traía a tempestade dentro dela, ela assinou. A tinta era preta e final. Ela deslizou o documento pela mesa. Pronto, disse ela com a voz baixa mas clara. Está feito. O rosto de Rafael se dividiu em um sorriso triunfante. Ele se levantou, puxando Luana com ele. Ele não se deu ao trabalho de olhar o papel. Seu advogado cuidaria dos detalhes. Excelente. Ana, espere a transferência bancária dentro de 1 hora. Ele parou e olhou para Patrícia uma última vez, a pena de volta em seus olhos. Boa sorte, Patty. Eu realmente espero que você encontre seu cantinho tranquilo no mundo.
Eles saíram da sala, deixando para trás o perfume Hugo Boss de Rafael e o perfume floral enjoativo de Luana. Uma nuvem de condescendência cara. Patrícia ficou sentada, esvaziada. O acordo de $50.000, sentindo-se como 30 moedas de prata. Ana deu um tapinha em seu ombro. Você foi incrivelmente digna lá dentro, Patrícia. Digna? Ela se sentia como um documento histórico que acabara de ser declarado irrelevante e programado para incineração. Ela pegou sua velha pasta de couro e seu casaco. Ela estava sozinha, com 6 meses para encontrar um novo lugar para morar, uma ninharia em seu nome e um futuro que parecia tão cinza e vazio quanto o céu de São Paulo lá fora. Seu telefone, um modelo de 3 anos com uma teia de rachaduras na tela, vibrou em seu bolso. Um número bloqueado. Provavelmente uma chamada de spam, tentando vender uma garantia estendida de carro que ela não tinha. Ela quase ignorou, mas por um capricho ela atendeu, sua voz um sussurro rouco. Olá, estou falando com a senhorita Patrícia Machado? A voz do outro lado era profunda, formal e ressoava com uma autoridade do velho mundo. Era a voz de alguém que media o tempo em gerações, não em chás. Sim, sou eu. Senhorita Machado, meu nome é Alceu Pires. Sou sócio sênior da Mesquita e Associados. Estou ligando em nome da herança do falecido Sr. Estevão Campos. É uma questão da mais alta urgência que eu me encontre com a senhora hoje. Poderia estar em nossos escritórios na Avenida Faria Lima dentro de 1 hora? A mente de Patrícia entrou em curto-circuito. Mesquita e Associados. Esse era um dos escritórios de advocacia mais poderosos e prestigiados do Brasil. E Estevão Campos. O nome era um fantasma de sua infância. O irmão distante de sua avó. Uma figura reclusa, quase mítica, que ela havia conhecido exatamente uma vez em um funeral de família quando tinha 10 anos. Ele tinha sido um homem alto, austero, com olhos que pareciam ver através de você. Ele perguntou a ela que livro ela estava lendo, e quando ela mostrou a ele uma história da monarquia brasileira, ele simplesmente acenou com a cabeça. Disse: o legado é um fardo, e foi embora. Ela não o tinha visto ou ouvido desde então. Eu acho que você tem a pessoa errada, ela gaguejou. Meu tio-avô e nós não nos conhecíamos. Senhorita Machado, disse a voz com um tom de certeza inabalável. Posso garantir que não tenho a pessoa errada. 1 hora, minha assistente a encontrará no saguão. A linha ficou muda. Patrícia olhou para seu telefone rachado, seu coração começando a bater um novo ritmo estranho. Estevão Campos, Mesquita e Associados. Era sem sentido, uma piada cósmica bizarra no pior dia de sua vida. Mas então as últimas palavras de Rafael ecoaram em seus ouvidos. Você sempre esteve mais confortável no passado. Uma minúscula e desconhecida faísca se acendeu no espaço vazio onde seu coração costumava estar. Pela primeira vez, o dia todo, não era desespero, era um vislumbre de desafio. A viagem de táxi do escritório estéril do centro de São Paulo do Garcia e Filhos para o imponente coração do distrito financeiro da Avenida Faria Lima parecia uma jornada através de um abismo. Cada clique do taxímetro era um lembrete de seu estado financeiro precário, o acordo de 50.000 bis diminuindo a cada quarteirão. Patrícia observou a cidade passar em um borrão, uma tela manchada de chuva de cinza e neon. Ela estava operando por um instinto. Era o mesmo instinto que a fazia, como arquivista, seguir um rastro fraco de tinta em um mapa esquecido, uma curiosidade que momentaneamente superou o peso esmagador de sua realidade.
Quando o táxi parou em frente à Torre Sul, um reluzente edifício de vidro preto e aço que parecia perfurar as nuvens baixas, ela sentiu uma nova onda de intimidação. Este era o mundo que Rafael aspirava. Um mundo de titãs que não precisavam ostentar seus relógios porque possuíam as empresas que faziam o aço. Ela pagou a tarifa ao motorista, fazendo-a estremecer, e pisou na calçada escorregadia de chuva. Antes que ela pudesse sequer processar para onde estava indo, uma mulher em um terno de carvão afiado saiu de debaixo do toldo do edifício. Senhora Machado? A mulher perguntou com um sorriso educado, mas desprovido de calor. Eu sou Clara, a assistente executiva do Sr. Pires. Ele a está esperando. Clara a guiou por um saguão de mármore imponente e um silêncio sussurrado e proposital. O ar aqui era diferente, fresco, filtrado e cheirando fracamente a poder. Elas ignoraram a mesa de segurança principal e foram escoltadas para um elevador particular. Clara usou um cartão-chave e o elevador subiu com uma rapidez silenciosa e nauseante. As portas se abriram diretamente na área de recepção da Mesquita e Associados. Era menos um escritório e mais um salão senhorial. As paredes eram revestidas com madeira escura e brilhante, penduradas com pinturas de qualidade de museu de cenas do Brasil imperial. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac rítmico e distante de um enorme relógio de pêndulo. O Sr. Pires está na sala de conferências principal, disse Clara, seus saltos não fazendo nenhum som no carpete felpudo e azul escuro. Ela conduziu Patrícia a um conjunto de imponentes portas duplas e abriu uma para ela. A sala de conferências era vasta. Uma parede inteira era uma janela do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de tirar o fôlego da cidade de São Paulo e do Rio Pinheiros. No centro da sala havia uma mesa que parecia ter sido esculpida de uma única e gigantesca peça de obsidiana. Na cabeceira da mesa, silhueta contra o céu dramático, estava um homem que se encaixava perfeitamente em seu ambiente. Alceu Pires tinha cerca de 60 anos, com uma juba de cabelo prateado, uma barba bem aparada e olhos azuis penetrantes. Ele usava um terno de 3 peças de lã de carvão perfeitamente sob medida, que fazia as roupas de grife de Rafael parecerem uma fantasia barata. Machado, ele disse, sua voz, o mesmo barítono calmo e autoritário do telefone. Obrigado por vir em tão pouco tempo. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para uma única cadeira de couro colocada em frente a ele. Parecia menos um assento e mais um banco de testemunhas. Patrícia sentou-se, colocando sua pasta gasta no chão ao lado dela. Parecia um animal de rua que havia entrado em um palácio. Senhor Pires, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu tenho que dizer novamente, tenho quase certeza de que houve um engano. Meu tio-avô Estevão não gostava de conversas fiadas, raramente comparecia a eventos familiares e não era visto em público desde 1998. Pires terminou para ela, um vislumbre de sorriso tocando seus lábios. Eu sei, eu fui seu advogado, seu confidente e um de seus pouquíssimos amigos nos últimos 40 anos. E ele falou da senhora Machado. Não com frequência, mas com um interesse específico e notável. Patrícia ficou atordoada em silêncio. Ele sabia que a senhora escolheu uma vida na academia. Pires continuou, seu olhar firme e avaliador. Ele sabia que a senhora se tornou uma arquivista. Ele me disse uma vez: Patrícia preserva legados. O resto do mundo apenas os consome. Ele admirava isso. Ele via isso como um sinal de caráter, uma qualidade que ele achava estar em falta tragicamente. Ele sabia sobre meu trabalho. O pensamento era ao mesmo tempo desconcertante e estranhamente tocante. Um patrono silencioso e invisível que ela nunca soube que tinha.
Estevão sabia de muitas coisas, o que nos leva ao propósito desta reunião. Sua expressão se tornou solene. Receio ser o portador de más notícias. Estevão faleceu pacificamente em seu sono há 3 dias. Ele tinha 98 anos. Suas instruções após sua morte foram explícitas e absolutas. A primeira foi selar sua herança de todas as perguntas externas. A segunda foi contatá-la. Ele pegou uma espessa pasta de couro sobre a mesa e abriu-a. Esta é uma cópia autenticada do testamento e última vontade de Estevão Campos, executada há 6 meses. O coração de Patrícia batia forte contra suas costelas. Isso era real. Isso estava acontecendo. Uma imagem vertiginosa de Rafael e Luana em seu clube de golfe rindo passou por sua mente. Ele me deixou algo? Ela perguntou, sua voz um sussurro. Uma pequena lembrança? Um livro antigo? Alguns milhares de reais seriam um milagre que mudaria a vida agora. O Sr. Pires não respondeu diretamente. Em vez disso, ele olhou para ela com uma intensidade que parecia penetrar seus pensamentos. Senhora Machado, para entender Estevão, você deve entender o trabalho de sua vida. Ele foi o fundador e único proprietário da Siderúrgica Campos. Patrícia vagamente reconheceu o nome. Era um conglomerado maciço de propriedade privada, um gigante sombrio nos mundos de logística de energia e tecnologia. Eles eram notoriamente secretos, nunca aparecendo nas revistas de negócios extravagantes. Seu poder era silencioso, fundamental e imenso. A Siderúrgica Campos não é uma empresa pública, explicou o Sr. Pires. Como tal, seu valor não está sujeito aos caprichos do mercado. No entanto, uma auditoria interna recente coloca o patrimônio líquido conservador de suas participações em aproximadamente 75 bilhões de reais. O número pairou no ar, tão vasto e abstrato que parecia sugar todo o oxigênio da sala. Patrícia sentiu-se tonta. Ela agarrou os braços da cadeira para se firmar. O Sr. Pires continuou, seu tom nunca vacilando. Estevão não tinha filhos. Seus outros parentes são primos distantes para quem ele deixou fundos modestos, mas generosos. Ele acreditava que a riqueza herdada sem propósito era uma praga corruptora. Ele queria que seu império, seu legado, fosse administrado, não apenas gasto. Ele queria alguém com um senso de história, de dever. Alguém que entendesse que o passado deve ser preservado para construir um futuro digno. Ele deslizou uma única folha de papel creme grosso pela mesa polida. Era uma carta manuscrita. A escrita era fina, mas forte. Patrícia, começou. Se você está lendo isso, minha conta está fechada. Não me lamente. 98 anos é mais do que suficiente. Eu a conheci apenas uma vez, mas nunca esqueci a garota lendo sobre impérios caídos enquanto o resto da família fofocava. Eu segui sua carreira de uma grande distância. Você escolheu uma profissão nobre, tranquila e não lucrativa. Você escolheu o legado em vez da moeda. Por isso, você conquistou meu respeito e agora meu fardo. Patrícia levantou os olhos da carta, com os olhos arregalados de descrença. Fardo? Leu o resto. O Sr. Pires a incentivou gentilmente. Siderúrgica Campos é uma fera poderosa e está cercada por chacais que a despedaçariam por migalhas. Não estou lhe dando um baú de tesouro, minha querida. Estou lhe dando um trono e um reino cheio de cortesãos e assassinos. Eles a verão como fraca, uma anomalia. Eles a testarão. Não os deixe. Suas habilidades como arquivista são mais valiosas do que qualquer MBA. Você sabe como encontrar a verdade enterrada em montanhas de papel. Você sabe como identificar uma falsificação. E você sabe o valor de uma história que perdurou. Esta empresa é a minha história. Não a deixe ser apagada.
Ele havia assinado simplesmente Estevão. Lágrimas picaram os olhos de Patrícia. Este homem que ela mal conhecia tinha visto mais nela, entendido mais sobre ela do que o homem com quem ela havia compartilhado uma vida. O Sr. Pires deixou o peso da carta se assentar antes de dar a declaração final e avassaladora. Senhora Machado, Patrícia Estevão Campos a nomeou a única beneficiária de toda a sua herança. A senhora é a nova proprietária da Siderúrgica Campos e de todos os seus bens reais e intelectuais. A senhora herdou a fortuna dele, a empresa dele, o legado dele, o fardo dele. O mundo se inclinou em seu eixo. A vista da cidade lá fora parecia correr em sua direção e depois recuar. Era um sonho, uma alucinação causada por luto e estresse. Não, ela sussurrou, balançando a cabeça. Isso é impossível. Eu tenho $50.000 em meu nome e 6 meses antes de ficar sem teto. Eu catalogo correspondências do século XIX para viver. E isso, disse o Sr. Pires, sua voz suavizando com o primeiro toque de calor, é precisamente porque ele a escolheu. Mas há uma condição. Um crisol, como ele chamou. Claro, sempre havia uma pegadinha. Estevão sabia que o conselho de administração tentaria devorá-la. Ele não queria que a senhora simplesmente liquidasse os bens e se aposentasse. O testamento estipula que para a senhora herdar a herança incondicionalmente, a senhora deve assumir o papel de presidente do Conselho da Siderúrgica Campos e deve manter essa posição com sucesso, repelindo todos os desafios por 1 ano inteiro. Se a senhora for forçada a sair por um voto de desconfiança ou se a senhora renunciar antes que o ano termine, a totalidade da herança, cada dólar, cada patente, cada prédio, será dissolvida e doada para a Fundação Nacional para a Memória Histórica. A senhora ficará sem nada. Presidente do Conselho, Conselho de Administração. Era uma língua estrangeira de um planeta hostil. O puro terror disso era paralisante. Mas então uma imagem se gravou em sua mente. O sorriso condescendente de Rafael, o olhar desdenhoso de Luana para seu relógio e suas palavras finais cortantes. Você é uma arquivista. Você preserva coisas que estão mortas. Um fogo frio e desconhecido começou a queimar em suas veias. Estevão não a tinha visto como uma especialista em coisas que estavam mortas. Ele a tinha visto como uma guardiã de coisas que viviam. Ela olhou diretamente nos olhos de Alceu Pires, as lágrimas em seu próprio rosto secando em suas bochechas. Sua voz, quando ela falou, não tinha mais o tremor de uma vítima. Era a voz calma e firme de uma arquivista que acabava de receber o documento mais importante de sua vida. Quando eu começo? As horas que se seguiram foram um estado de fuga surreal. Alceu Pires, com a calma eficiência de um homem acostumado a reorganizar as placas tectônicas do poder, guiou Patrícia através do vórtice imediato. Ele explicou a estrutura corporativa da Siderúrgica Campos, uma entidade labiríntica e expansiva com interesses em tudo, desde logística em alto mar e tecnologia de satélite até agricultura sustentável e direitos sobre minerais de terras raras. Era um império silencioso, sua influência sentida em todos os lugares, mas seu nome raramente falado. O conselho será seu principal desafio, afirmou Pires, seu tom sombrio. Eles são liderados pelo atual CEO Marcos Vasconcelos. Ele foi o protegido de Estevão por 30 anos. Ele é brilhante, implacável e esperava ser nomeado o sucessor. Ele não haverá como a nova proprietária, ele haverá como um erro administrativo a ser corrigido. Patrícia ouviu, absorvendo os nomes e as apostas, sua mente de arquivista criando automaticamente um catálogo mental de ameaças e aliados. Marcos Vasconcelos foi para um arquivo marcado como hostil. O Sr. Pires explicou que um comunicado de imprensa era uma necessidade legal.
A notícia da morte de Estevão Campos era um segredo conhecido apenas por um punhado de pessoas, mas não poderia permanecer assim. O anúncio de sua morte, combinado com a bomba de sua herdeira escolhida, enviaria ondas de choque pelo mundo financeiro. A senhora se tornará uma figura pública da noite para o dia, Patrícia. Ele a avisou. Sua vida será escrutinada. Eles tentarão desenterrar qualquer coisa que possam para desacreditá-la. A partir deste momento, sua privacidade é uma lembrança. Ele providenciou um carro para levá-la de volta ao seu apartamento no bairro da Lapa, não um táxi, mas um BMW Série 7 preto e blindado que se movia pelo trânsito da cidade com a força silenciosa e inexorável de um tubarão. O motorista, um homem estoico chamado Roberto, segurou a porta para ela como se ela fosse um chefe de estado. A viagem foi silenciosa. Patrícia olhou para a cidade, mas não viu os marcos familiares. Ela viu um tabuleiro de xadrez, suas peças vastas e aterrorizantes, e ela acabara de ser colocada na posição da rainha, vulnerável e todo-poderosa ao mesmo tempo. Quando ela chegou ao seu modesto prédio de apartamentos pré-guerra, o conforto familiar de seu saguão gasto parecia estranho. Dentro de seu apartamento, o silêncio era ensurdecedor. Os fantasmas de sua vida com Rafael estavam em todos os lugares. A indentação na almofada do sofá, onde ele sempre se sentava. O espaço vazio na estante que costumava segurar seus livros de finanças. Por 10 anos, este lugar foi um lar. Nos últimos 6 meses, foi uma prisão de memórias. Agora, era uma exibição de museu de uma vida que não existia mais. Ela se sentou em seu sofá, aquele com o braço ligeiramente esfarrapado, e pegou a carta manuscrita de Estevão. Ela a leu novamente, e depois uma terceira vez. Suas habilidades como arquivista são mais valiosas do que qualquer MBA. Você sabe como encontrar a verdade enterrada em montanhas de papel. Não era apenas uma validação. Era uma declaração de missão. Ele havia lhe dado não apenas sua fortuna, mas a própria lente através da qual exercê-la. Seu iPhone rachado vibrou. Era uma mensagem de texto de Rafael. Oi, espero que você esteja bem. Desculpe se a Luana foi um pouco forte. Ela só está animada com o nosso futuro. Me avise se você recebeu a transferência bancária. Vamos tomar um drink, pelos velhos tempos. A condescendência era uma força física pressionando-a. A oferta de bebidas era um tapinha final na cabeça, um gesto de magnanimidade do vencedor para o vencido. Ele queria garantir que ela desaparecesse silenciosamente. Ela não respondeu. Ela segurou o dedo em seu contato e, com um senso de finalidade profunda, o deletou. Na manhã seguinte, o terremoto aconteceu. Conforme instruído pelo Sr. Pires, Patrícia havia silenciado seu antigo telefone. Ele havia fornecido a ela um novo dispositivo criptografado, junto com um laptop e um login seguro para os arquivos digitais da Siderúrgica Campos, um tesouro digital da história da empresa. Precisamente às 9h01, o mundo financeiro convulsionou. O comunicado de imprensa da Mesquita em Associados foi ao ar. Estevão Campos, fundador da Siderúrgica Campos, morre aos 98 anos. Herança nomeia arquivista universitária Patrícia Machado como única beneficiária e nova presidente do conselho. O antigo telefone de Patrícia começou a vibrar na mesa de centro. Ele não apenas zumbiu, ele dançou, saltitando pela madeira como um inseto em pânico. A tela se iluminou com uma cascata de notificações de aplicativos de notícias, mídias sociais e uma enxurrada de chamadas de números que ela não reconhecia. A primeira ligação que ela atendeu em seu novo telefone foi de sua mãe em Santos, sua voz um guincho frenético de descrença. Patrícia, é verdade? A notícia? Eles estão dizendo que você? Oh, meu Deus, eles estão dizendo bilhões. Isso é algum tipo de piada terrível? Patrícia acalmou a mãe, prometendo explicar tudo mais tarde.
A segunda ligação foi de sua irmã, uma professora de ensino médio em Belo Horizonte, que estava apenas gritando com uma mistura de choque e risadas alegres. Então, uma ligação chegou em seu antigo telefone de um número que ela ainda sabia de cor: Rafael. Ela olhou para a tela, seu polegar pairando sobre o botão de recusar. Mas um instinto diferente assumiu, o mesmo instinto que a fez aceitar o desafio do Sr. Pires. Ela precisava ouvir. Ela precisava arquivar este momento. Ela atendeu, mas não disse nada, ouvindo a estática na linha. Patrícia. Patrícia, graças a Deus, você está vendo isso? Isso é real? Está em todos os terminais no pregão, Bloomberg, Reuters. Eles estão chamando você de herdeira arquivista. Que diabos está acontecendo? Sua voz era um frenético, agudo e confuso, despojado de sua habitual compostura suave. É real, Rafael, ela disse, sua voz um C calmo e plano, uma batida de silêncio atordoado. Então o som de uma respiração aguda e irregular. Oh, meu Deus, ele sussurrou. Seu tom mudou instantaneamente, tornando-se escorregadio, conspiratório, urgente. Ok, me escute. Patrícia, você não pode confiar nessas pessoas. Esses advogados, esses tubarões corporativos. Eles vão tentar tirar tudo de você. Você não conhece este mundo, mas eu conheço, eu posso protegê-la. Podemos gerenciar isso, juntos. A pura e não mitigada audácia disso era uma maravilha de se ver. Juntos? Patrícia repetiu a única palavra, pingando gelo. Sim, juntos, pense nisso. Eu entendo de finanças. Você tem a posição. Éramos uma equipe. Patrícia, você não se lembra de ontem? Ontem foi um engano. Eu estava sob muita pressão. Luana, ela não entende nossa história, esse acordo. Os 50 mil. Era apenas uma formalidade. Eu ia te dar mais, eu juro. Ele era um mentiroso frenético e patético. E pela primeira vez, ela o viu não com a dor persistente do amor, mas com o olho frio e claro de um historiador analisando um líder fracassado. Você disse que eu pertenço ao passado, Rafael. Ela disse suavemente, torcendo a faca que ele mesmo havia forjado. Você disse que eu era uma relíquia. Por que você iria querer uma relíquia como parceira? Eu não quis dizer isso assim. Eu estava tentando te motivar. Eu sempre soube que você tinha esse potencial em você. Essa força escondida. Ele gaguejou seu desespero palpável. Ela ouviu uma voz estridente ao fundo, Luana. Rafael, com quem você está falando? É com ela? O que está acontecendo? Minha mãe acabou de me enviar um artigo da Veja. Só um segundo, querida. Rafael sibilou, sua mão falhando em abafar o som. Patrícia, me escute. Temos que nos encontrar. Hoje à noite. Podemos consertar isso. Eu posso consertar isso. Eu me livrarei da Luana. Sempre foi você, Patrícia. Sempre foi você. O último vestígio de seu desgosto, o fantasma persistente do amor que ela sentia por ele, evaporou naquele momento, incinerado pelo calor cru de sua ganância. Ele não apenas a traiu, ele nunca sequer a conheceu. Adeus, Rafael, ela disse, sua voz desprovida de toda emoção. Não espere, Patrícia, não desligue. Podemos ser poderosos, mais poderosos do que você pode imaginar. Patrícia... Ela encerrou a chamada. Imediatamente ele ligou de volta. Ela recusou. Ele ligou novamente. Ela desligou o antigo telefone pela última vez. Ela se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora de seu prédio, uma van de notícias da TV Globo estava parando na calçada. Um repórter já estava montando uma câmera. O cerco havia começado. Sua antiga vida havia acabado. Ela tinha sido assinada para longe ontem, mas só agora ela estava verdadeiramente desaparecida, queimada pelo sol nascente de sua nova realidade. Ela não era mais Patrícia Machado, a esposa rejeitada. Ela era Patrícia Machado, a presidente do conselho da Siderúrgica Campos. E ela tinha um império para aprender. Os dias que se seguiram foram um crisol. O apartamento tranquilo de Patrícia na Lapa
se tornou uma prisão dourada, sitiada por uma horda implacável de repórteres e paparazzi. Alceu Pires, antecipando isso, orquestrou sua extração com a precisão de uma operação de forças especiais. No meio da noite, ela foi transferida para uma residência expansiva de vários andares no topo do edifício Birman 21. Uma fortaleza anônima de vidro e aço com sua própria entrada privada e equipe de segurança. A residência era um mundo de distância de seu apartamento cheio de livros. Era uma obra-prima minimalista de mármore, vidro e tons suaves, com vistas panorâmicas do Parque do Ibirapuera que pareciam mais uma simulação do que realidade. Era bonita, estéril e profundamente solitária. Era a casa de Estevão Campos em São Paulo, um lugar que ele não visitava há uma década. A nova vida de Patrícia era um curso de imersão de 18 horas por dia para ser uma bilionária. Suas manhãs eram passadas com tutores. Um professor aposentado da FGV para finanças, um ex-diplomata para a governança corporativa, uma mulher com um rosto de pedra que a ensinou protocolos de segurança. Suas tardes eram passadas com Alceu Pires, dissecando a complexa anatomia da siderúrgica Campos. Mas suas noites eram dela, e na solidão tranquila de sua torre de vidro, ela fazia o que fazia de melhor. Ela ia para os arquivos. Os arquivos digitais da empresa eram seu santuário. Por horas, ela lia através de décadas de atas de reuniões do conselho, propostas de projetos, memorandos internos e, o mais importante, a correspondência privada de Estevão. Ela começou a ver a empresa não como uma entidade corporativa, mas como uma história viva. Ela viu os riscos audaciosos que Estevão correu nos primeiros dias, as traições que ele sofreu, as lealdades que ele cultivou. Ela viu sua visão evoluir de uma empresa faminta e ambiciosa para um poder global, com um senso profundo, quase feudal, de responsabilidade. Em suas cartas, ela viu sua crescente desilusão com a obsessão do mundo moderno por lucro de curto prazo. Eles estão desmantelando as catedrais para vender as pedras, ele escreveu a um amigo em uma carta. E ela viu a ascensão de Marcos Vasconcelos, seu nome aparecendo de novo e de novo. Primeiro como um jovem analista brilhante, depois como um implacável chefe de divisão, e finalmente como o CEO, seus memorandos se tornando cada vez mais focados em retornos trimestrais e valor para os acionistas. Uma linguagem que Estevão mesmo parecia raramente usar. Ela viu a mudança lenta e sutil na alma da empresa. Sua primeira reunião do conselho estava marcada para a semana seguinte. Pires a avisou que seria uma emboscada. Marcos tentará fazer você parecer uma tola, ele disse durante uma de suas sessões. Ele apresentará algo complexo, algo com jargão, e exigirá uma decisão imediata. Ele quer provar ao conselho que você é um vestido vazio, uma substituta. Seu primeiro teste é não morder a isca. Ok. Os dias que antecederam a reunião foram um borrão de preparação. Patrícia mal dormia. Sua mente um turbilhão de termos financeiros e estatutos corporativos. O escrutínio público era implacável. Rafael e Luana haviam embarcado em uma turnê de mídia em larga escala, se retratando como os entes queridos trágicos e preocupados. A página de fofocas da Folha de São Paulo publicou uma história com a manchete: herdeira bilionária, mentalmente frágil, tem o ex-marido. No artigo, uma fonte próxima ao casal alegou que Rafael estava preocupado que a riqueza repentina tivesse causado um colapso mental e que ele estava explorando suas opções para protegê-la de si mesma. Era uma clara ameaça pública, o primeiro movimento em uma campanha para declará-la incompetente. Na manhã da reunião do conselho, Patrícia se postou diante de um espelho de corpo inteiro.
Um estilista escolhido a dedo pelo escritório de Pires havia montado um guarda-roupa para ela. Não era chamativo. Era uma armadura. Um vestido Armani cinza escuro sob medida, sapatos Louboutin de salto baixo, mas formidáveis, e seu cabelo puxado para trás em um coque severo e elegante. A mulher no espelho era uma estranha, composta, formidável e irradiando um poder silencioso que ela não sentia. Quando ela entrou na sala do conselho da Siderúrgica Campus no 8º andar de sua sede na Berrini, o efeito foi imediato. A sala, uma caixa de vidro suspensa sobre a cidade, ficou em silêncio. Os 10 membros do conselho, uma coleção de veteranos experientes da indústria e financistas de terno afiado, olharam para ela enquanto ela entrava. Era uma exibição unificada e calculada de intimidação. Na cabeceira da mesa estava Marcos Vasconcelos. Ele tinha cerca de 50 anos, com um rosto patrício bonito, cabelo prateado perfeitamente penteado e os olhos frios e avaliadores de um falcão. Ele não se levantou. Ele simplesmente a observou se aproximar, um sorriso fraco e condescendente brincando em seus lábios. "Senhora Machado", ele disse, sua voz, um ronronar baixo e vibrante de comando. "Bem-vinda à Siderúrgica Campus. Ficamos todos tão surpresos ao saber de sua nomeação." A palavra surpreso estava cheia de veneno. Ele quis dizer horrorizado. Patrícia caminhou até a cadeira vazia na cabeceira oposta da mesa, a cadeira de Estevão. O Sr. Pires sentou-se ligeiramente atrás dela, uma presença silenciosa e vigilante. Ela colocou sua única e fina pasta de couro sobre a mesa, suas mãos firmes, apesar do batimento frenético de seu coração. Ela encontrou o olhar de Marcos Vasconcelos diretamente. "Sr. Vasconcelos, tenho certeza que foi uma surpresa, mas aqui estamos." Sua resposta calma e direta pareceu momentaneamente desequilibrá-lo. Ele claramente esperava uma bibliotecária gaguejante e aterrorizada. Ele se recuperou rapidamente. "De fato. Bem, antes de começarmos, devo falar por todo o conselho quando expresso nossa profunda preocupação. Estevão era um gênio, mas em seus últimos anos sua excentricidade foi bem documentada. Isso, receio, parece ser seu último e mais prejudicial capricho." Um murmúrio de concordância percorreu a mesa. "A Siderúrgica Campus não é um arquivo universitário, Sra. Machado", Vasconcelos continuou, sua voz pingando condescendência. "É uma entidade global multimilionária navegando em mercados complexos e voláteis. Requer uma vida inteira de experiência, não uma paixão por línguas mortas." Era a isca. Ele estava tentando obter uma reação para fazê-la provar seu ponto, que ela era uma amadora emocional. Em vez disso, ela pensou na carta de Estevão. "Você sabe como identificar uma falsificação." Ela abriu sua pasta. "Obrigada por sua preocupação, Sr. Vasconcelos. Acredito que o primeiro item na agenda é sua proposta para a aquisição da operação de mineração do Vale do Jequitinhonha." O sorriso de Marcos se alargou. Esta era sua arma escolhida. Um acordo complexo, de várias camadas, envolvendo uma região politicamente instável, direitos minerais labirínticos e um imenso risco financeiro. Era a armadilha perfeita. "Correto", ele disse suavemente. "Uma oportunidade de 12 bilhões de reais para dominar o mercado global de nióbio. Um movimento ousado e decisivo que garantirá nossa dominância na próxima década." Ele iniciou uma apresentação cheia de gráficos, projeções e jargão impenetrável. Patrícia ouviu pacientemente. Ela não fingiu entender todas as nuances financeiras, mas ela havia passado as 2 últimas noites nos arquivos e ela havia procurado pelo Vale do Jequitinhonha. Ela o encontrou mencionado em uma série de memorandos de 15 anos atrás.
E anexado a esses memorandos estava um único e contundente relatório de campo de um jovem geólogo. Um relatório que Marcos claramente nunca leu. Quando ele terminou sua apresentação, ele olhou para ela com expectativa. Então, senhora presidente, temos sua aprovação para prosseguir? Todos os olhos estavam nela. Este era o momento. Sua abdicação ou sua coroação? Eu tenho uma pergunta, senhor Vasconcelos, disse Patrícia, sua voz baixa, mas perceptível na sala silenciosa. Sobre a estabilidade geológica da concessão oriental. A pesquisa inicial de 2010 notou uma volatilidade sísmica significativa e um lençol freático alto, tornando a mineração profunda proibitivamente perigosa e cara. Algo mudou? A expressão confiante de Marcos vacilou. Ele piscou, claramente pego de surpresa. Isso foi uma pesquisa preliminar. Nossos novos dados mostram. Também estou curiosa sobre a situação política. Patrícia continuou, pressionando sua vantagem. Eu li que o atual ministro de Minas, João Vitor Batista, é sobrinho do general que liderou o golpe de 2015 naquela província. Um golpe, devo acrescentar, que resultou na nacionalização de todos os ativos estrangeiros por 2 anos. É sábio investir 12 bilhões de reais em um país onde nossa propriedade depende dos caprichos de uma única família notoriamente corrupta? Uma onda de inquietação se espalhou pela mesa. Estes eram riscos que os membros do conselho entendiam. Marcos os havia ignorado, apresentando o acordo como uma coisa certa. Patrícia deu o golpe final. Mas minha maior preocupação é esta. Ela olhou ao redor da mesa. Estevão Campos olhou para exatamente este mesmo acordo 15 anos atrás. Eu encontrei as notas dele sobre isso nos arquivos na noite passada. Ela parou para causar efeito. Ele o rejeitou. O comentário final dele sobre a proposta foi uma única frase. Apenas um tolo ou um ladrão construiria um palácio em uma linha de falha. A sala ficou em completo silêncio. Ela não usou a linguagem de lucro e perda de Marcos. Ela usou a linguagem da própria história da empresa, as palavras de seu fundador, como uma arma. Ela mostrou a eles que ela não era apenas a nova presidente. Ela era a guardiã da memória da empresa, sua consciência. O rosto de Marcos Vasconcelos era uma máscara de fúria fria. Ele havia sido publicamente e humilhantemente superado. Patrícia olhou para ele, sua expressão ilegível. A aquisição do Vale do Jequitinhonha é negada. Agora qual é o próximo item na agenda? Ela não apenas sobreviveu, ela derramou o primeiro sangue. O rescaldo da primeira reunião do conselho foi uma declaração silenciosa de guerra. Marcos Vasconcelos era muito astuto para desafiar Patrícia diretamente novamente. Em vez disso, ele começou uma campanha de sabotagem sutil, uma morte por 1000 cortes de papel. Relatórios cruciais para reuniões chegariam em seu escritório minutos antes de começarem, dando-lhe tempo para a revisão. Ele instruiu seus chefes de divisão a sobrecarregá-la com dados técnicos, esperando enterrá-la em jargão. Ele se tornou um mestre da agressão passiva, elogiando sua nova perspectiva nas reuniões, enquanto seus aliados no conselho suspiravam e reviravam os olhos. Simultaneamente, a guerra pública escalou. Rafael e Luana não eram mais apenas curiosidades de tabloides. Eles eram vítimas profissionais. Eles contrataram um publicista de alto poder e iniciaram uma blitz de mídia cuidadosamente orquestrada. Eles deram uma entrevista chorosa em horário nobre para a Ana Maria Braga, onde Rafael, seu rosto uma máscara de tristeza, falou sobre a Patrícia que ele uma vez conheceu. Ela era essa alma brilhante e gentil. Ele disse com a voz embargada pela emoção. Mas este peso da responsabilidade é demais. Eu a vejo nessas fotos. E seus olhos, eles são como os de uma estranha.
Eu não estou atrás do dinheiro. Eu só quero a mulher que eu amo de volta desta prisão corporativa. Luana, com a mão em sua barriga de bebê mal perceptível, acenou tristemente. Nós rezamos por ela todas as noites. A narrativa pública era insidiosa e eficaz. Patrícia foi pintada como uma figura fria e isolada, uma prisioneira trágica em uma torre de vidro, enquanto Rafael era o ex-marido devoto lutando para salvar sua alma. Era um conto de fadas ao contrário, e o mundo estava devorando-o. A campanha foi claramente projetada para reforçar sua futura alegação legal de que ela não era mentalmente competente para gerenciar seus próprios assuntos. Patrícia sentiu a pressão se fechando. A solidão de sua posição era imensa. Ela não tinha amigos neste novo mundo, apenas funcionários e adversários. O conselho era um ninho de víboras de lealdades em mudança. E Marcos Vasconcelos era a serpente encantando a todos. Ela sabia que não podia lutar com ele em seus termos. Ele era um mestre da intriga corporativa. Ela tinha que lutar com ele nos dela. Seu único aliado em potencial era um homem sobre o qual ela só havia lido nos arquivos, o Dr. Arnaldo Vasconcelos, o primo distante e mais velho de Marcos. Arnaldo era o chefe da divisão de pesquisa e desenvolvimento de longo prazo da Siderúrgica Campos, um laboratório semi-autônomo que Estevão havia financiado pessoalmente. Arnaldo era um cientista excêntrico e brilhante, responsável por algumas das patentes mais importantes da empresa. Mas ele era abertamente desdenhoso da cultura corporativa que Marcos havia criado. As notas de Estevão descreviam Arnaldo como o único homem aqui que ainda olha para as estrelas. Patrícia marcou uma reunião com ele, não na sala de reuniões estéril, mas em seus laboratórios no interior de Minas Gerais. A instalação era um forte contraste com a sede de São Paulo. Era um campus caótico e expansivo de estufas, oficinas e laboratórios, zumbindo com uma energia silenciosa e focada. O Dr. Arnaldo Vasconcelos era um homem de 60 anos com uma juba selvagem de cabelo grisalho, um jaleco amassado e olhos que brilhavam com uma inteligência feroz. Ele a cumprimentou não com um aperto de mão, mas mostrando a ela um protótipo de um novo sistema de purificação de água movido à energia solar. Marcos acha que isso é um desperdício de dinheiro, disse Arnaldo, sua voz um estrondo. Não há lucro trimestral em dar água limpa para vilarejos pobres. Ele preferiria que inventássemos um novo sabor de refrigerante. Estevão financiou esta divisão por um motivo, disse Patrícia, olhando para o dispositivo complexo. Os olhos afiados de Arnaldo a avaliaram. Então, a arquivista tem lido. Diga-me, o que você realmente quer, senhora Machado? Você sobreviveu ao seu primeiro encontro com meu primo. Impressionante, mas ele é um predador paciente. Ele está circulando você agora, esperando que você sangre. Eu quero vencer, disse Patrícia simplesmente. Eu quero honrar o legado de Estevão, não a versão dele que Marcos criou. Mas eu não posso fazer isso sozinha. Marcos tem o conselho, ele tem o sistema. Eu tenho um livro de história. A história é uma arma, minha cara, disse Arnaldo com um sorriso irônico, se você souber onde procurar. Marcos tem uma grande fraqueza. Ele acredita que é mais inteligente do que todo mundo. Ele se tornou arrogante, e homens arrogantes deixam rastros. Ele a levou para seu escritório, um espaço desorganizado transbordando de livros e plantas. Ele pegou uma caixa empoeirada de um armário. Estes são os arquivos de projetos antigos de Estevão dos anos 80 e 90, as cópias físicas. Ele nunca confiou totalmente nos arquivos digitais. Ele disse que o papel tem uma memória que os circuitos esquecem. Marcos não tem ideia de que estes ainda existem. Se ele tem cortado custos, se ele tem escondido seus erros, a evidência estará aqui. Será sua munição.
Patrícia passou a próxima semana naquele escritório empoeirado, suas mãos cobertas de poeira de papel, sentindo-se mais em casa do que em meses. Ela cruzou os arquivos físicos com os registros digitais e, lentamente, um padrão de engano começou a emergir. Marcos Vasconcelos tinha um histórico de enterrar projetos que eram ideia dele, mas que falharam, transferindo a culpa e as perdas financeiras para outros departamentos. Mais condenatório, ele havia usado empresas de fachada, uma tática sobre a qual ela aprendeu nas notas de Estevão sobre suas próprias aquisições agressivas iniciais, para comprar patentes de inventores em dificuldade e depois vendê-las de volta para a siderúrgica Campos com uma margem imensa. Era um esquema sofisticado e de longa data de auto-enriquecimento escondido sob camadas de complexidade corporativa. Enquanto ela estava reunindo sua munição contra Marcos, ela sabia que tinha que lidar com a ameaça pública de Rafael. Os constantes ataques da mídia estavam desgastando o conselho, fazendo-a parecer fraca e instável. Ela precisava acabar com isso. Ela instruiu Alceu Pires a contratar a firma de investigação privada mais implacável do país. "Eu quero saber tudo sobre Rafael e Luana", ela disse. "De onde vem o dinheiro deles? Suas histórias reais. Eu quero a verdade, o tipo de verdade que não é impresso na página de fofocas." O relatório voltou uma semana depois. Era um documento fino e devastador. Rafael, profundamente endividado por financiar seu estilo de vida com Luana, estava envolvido em insider trading, usando informações de sua empresa para obter lucros ilegais. Luana, cujo nome verdadeiro era Clarissa Oliveira de Minas Gerais, tinha um histórico de se apegar a homens ricos. O relógio Patek Philippe era um presente de um magnata imobiliário casado que ela estava vendo antes de Rafael. E a gravidez. A data de parto deixava claro que o bebê não poderia ser de Rafael. A peça final do quebra-cabeça era uma série de transferências bancárias. Uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Cayman estava fazendo pagamentos grandes e regulares para Rafael. Uma empresa de fachada que Arnaldo Vasconcelos ajudou Patrícia a rastrear de volta a um fundo de reserva controlado pelo próprio Marcos Vasconcelos. Tudo se encaixou. Rafael não era apenas um ex-marido oportunista, ele era um agente pago. Marcos estava financiando a campanha de difamação pública de Rafael para fornecer cobertura para seu próprio eventual golpe corporativo. Ele estava lutando uma guerra em duas frentes, e Patrícia era o alvo. A raiva fria que a preencheu foi esclarecedora. Todos eles a trataram como um personagem em uma história que eles estavam escrevendo. Uma herdeira trágica, uma vítima frágil, uma bibliotecária incompetente. Era hora de ela escrever seu próprio final. O palco perfeito para o ato final se apresentou, o anual baile de gala do Copacabana Palace. Como um dos principais patrocinadores, a mesa da siderúrgica Campos era um bastião de poder, e Patrícia sabia que seus adversários estariam lá. Marcos Vasconcelos estaria presidindo a corte e ele certamente teria arranjado para que Rafael e Luana comparecessem. Uma exibição pública de sua aliança profana projetada para humilhá-la no palco mundial. Eles esperavam que ela fosse uma bibliotecária frágil, facilmente quebrada. Eles estavam prestes a conhecer a imperatriz. Patrícia havia passado as semanas anteriores reunindo sua munição. O Dr. Arnaldo Vasconcelos a ajudou a desenterrar um rastro de papel do esquema de 15 anos de desfalque de Marcos, usando empresas de fachada para se enriquecer às custas da empresa. Simultaneamente, os investigadores particulares que ela havia contratado entregaram um arquivo devastador sobre Rafael e Luana, detalhando seu insider trading e a sórdida verdade sobre o passado de Luana, sua gravidez falsa e a fonte de seu financiamento.
o próprio Marcos Vasconcelos. A conspiração era um círculo limpo e condenatório. Na noite da gala, Patrícia se transformou. Ela chegou em um vestido de veludo azul meia-noite da Schiaparelli. Em seu pescoço estava o diamante Campos, uma pedra de 50 quilates sem falhas que irradiava um fogo azul frio. Quando ela pisou no tapete vermelho, os fotógrafos, esperando uma arquivista tímida, ficaram atordoados e entraram em um frenesi. Lá dentro, ela os encontrou exatamente como havia previsto. Marcos, Rafael e Luana, banhados no brilho de uma preocupação fingida e poder real. Quando ela se aproximou, um silêncio caiu. "Patrícia", Marcos bradou, projetando para a audiência de espectadores. "Que bom que você veio. Rafael e eu estávamos apenas discutindo o quanto todos nós estamos preocupados." Rafael deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de tristeza. "Pati, você parece cansada. Isso é demais para você." Patrícia deixou o silêncio pairar por um momento antes de falar, sua voz fria e clara. "Isso é tocante, Rafael, e estou tão feliz em ver vocês dois tão bem. Isso deve ser um estipêndio bastante generoso que Marcos está pagando a vocês de sua conta nas Ilhas Cayman, a mesma que ele usa para lavar o dinheiro que ele tem desviado da siderúrgica Campos por 15 anos. Um suspiro coletivo se espalhou pela multidão. O rosto de Marcos se transformou em pedra. Patrícia não parou. "Quanto a você, Rafael", ela disse, sua voz baixando, mas sem perder a força. "A CVM entrará em contato com sua empresa pela manhã. Seu amigo no fundo de hedge já concordou em cooperar em relação ao seu pequeno esquema de insider trading." Finalmente, ela se virou para Luana, que estava pálida de choque. "E Clarissa?", ela disse, usando seu nome real como uma arma. "Eu espero que seu verdadeiro pai do bebê esteja preparado para pagar suas contas. As contas de Rafael estão prestes a ser congeladas. A propósito, o Patek Philippe é falso. Um bom, mas falso." Ela não levantou a voz. Ela simplesmente apresentou sua pesquisa de forma calma e metódica, como uma arquivista apresentando suas descobertas. Ela se virou e foi embora, deixando um quadro de horror silencioso e atordoado em seu rastro, suas vidas e mentiras completamente desmanteladas no coração da sociedade brasileira. No topo da grande escadaria, Alceu Pires estava esperando. "Cheque mate, eu acredito", ele disse suavemente. O resultado foi imediato e absoluto. Na manhã seguinte à gala, um arruinado Marcos Vasconcelos ofereceu sua renúncia em uma reunião de emergência do conselho. Patrícia a recusou. "Uma renúncia implica que você tem uma escolha, Marcos", ela disse, sua voz de aço frio. "Você não tem." O conselho votou por unanimidade por sua demissão por justa causa, e enquanto a segurança o escoltava para fora da sala, sua era corrupta terminou. Dias depois, Rafael foi indiciado pela CVM. Sua persona pública estilhaçada junto com suas finanças. O ano que se seguiu foi de profunda transformação. Patrícia não apenas administrou a siderúrgica Campos, ela a curou. Ela direcionou o gigante corporativo para o lucro impulsionado por um propósito, lançando a Fundação Estevão Campos para a preservação histórica e financiando totalmente a iniciativa de água limpa do Dr. Arnaldo Vasconcelos. Ela provou que a integridade não era uma responsabilidade, mas o maior ativo da siderúrgica Campos, conquistando o profundo respeito de um mundo financeiro uma vez cético. 1 ano e 1 dia depois que sua vida foi virada de cabeça para baixo, ela estava no recém-dedicado Salão de Leitura Estevão Campos na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. "Ele ficaria tão orgulhoso de você", disse Alceu Pires calmamente ao lado dela. Patrícia observou uma jovem em um canto, completamente absorta em uma história, e entendeu sua verdadeira herança. Nunca foi o dinheiro,
foi a força que ela descobriu dentro de si mesma. Rafael a chamou de arquivista dos mortos, uma relíquia presa no passado. Ele estava errado. Ela era uma guardiã do legado, usando a sabedoria da história para construir um futuro duradouro. Seu trabalho estava apenas começando. E assim, Patrícia Machado, a arquivista tranquila, se tornou uma das pessoas mais poderosas do mundo. Sua história é um poderoso lembrete de que as habilidades que cultivamos nos momentos tranquilos de nossas vidas, nossas paixões, nosso conhecimento, nossa integridade, podem se tornar nossas maiores armas quando somos testados. Ela não apenas se vingou, ela redefiniu um império inteiro, provando que o verdadeiro poder não é sobre ser a voz mais alta na sala, mas a mais preparada. E agora, uma pergunta para você. O que você achou da épica derrubada de Patrícia no baile de gala do Copacabana Palace? Foi a vingança perfeita? E, na sua opinião, qual é a parte mais importante do legado de uma pessoa? Conte-me seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você se inspirou na incrível jornada de Patrícia, do desgosto ao comando do conselho, por favor, mostre seu apoio clicando no botão de curtir. Isso ajuda nosso canal a trazer mais histórias como esta para você. E se você não quer perder o próximo conto dramático de vingança e triunfo, não se esqueça de clicar no botão inscrever e no sininho de notificação. Compartilhe esta história com qualquer pessoa que já foi subestimada. Obrigado por ouvir.